O que muda na sua vida quando você está sozinho? Esse é o tema de hoje. Eu estava pensando esses dias, sabe? Tem coisas na vida da gente que só acontecem quando a gente está sozinho. E não é sobre ser contra relacionamento, mas tem algumas coisas que mudam e às vezes a gente nem percebe. O que a fase sozinho te ensina, o que ela te permite, sabe? Quando você está sozinho, você começa a perceber como usa o seu tempo. Você cria rotinas, testa hábitos e se conhece melhor. Eu mesmo, por exemplo, depois que eu terminei o meu último relacionamento, eu criei várias rotinas. Sem perceber, eu comecei a ter rotinas na minha vida. Comecei a testar hábitos, voltei com hobbies que eu tinha parado, que eu tinha desanimado, não fazia, sabe? Às vezes não tinha tempo, às vezes, sabe, por causa de outras pessoas eu parei de fazer os hobbies. Você às vezes para de fazer seus hobbies porque a pessoa não gosta, não aprova, ela não te incentiva, ou ela não vai junto, não soma junto com você, entende? Você começa a se conhecer melhor, você começa a ver o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita mais na sua vida. E isso é muito bom, cara. Essa é uma fase de quando você está sozinho, que você começa a entender mais sobre você, sabe? Você amadurece no silêncio, você cresce, você se desenvolve, sabe? Você começa a ter pensamentos que você nem pensava antes. Você começa a ver como que é a realidade da vida, porque quando você termina um relacionamento, quando você está num relacionamento, na verdade, querendo ou não são todos, mas a maioria sempre acaba afastando de todo mundo por causa do relacionamento que você tá. Fica só você e a pessoa ali. Você cria tipo um mundo em volta daquela pessoa. Né? E quando aquilo acaba, você volta pra pista, você volta pro seu mundo e você percebe que só tá você ali, entendeu? Que você se afastou de amizades, suas amizades também se desenvolveram, alguns mudaram, outras você não tem contato mais, vocês nem conversam mais, vocês viraram estranhos um pro outro, outros casaram e agora você tá solteiro, então não tem aquela amizade, não tem como mais você ficar, sabe, indo na casa da pessoa, porque a pessoa agora tem outras obrigações, tem filhos para criar, sabe? Tem uma vida totalmente diferente da sua, né? E uma coisa muito boa também que acontece quando você está sozinho é dinheiro. Você começa a entender melhor para onde o seu dinheiro está indo, menos impulso, mais controle, mais consciência, sabe? Consciência do que você faz com o seu dinheiro. Às vezes você era um cara que, quando estava no relacionamento, era dar rolezinho, era festinha, sabe? Era só coisa extravagante lá e não pensava no futuro, sabe? Não tinha controle. Aí você via só o tempo passar e na hora que você foi ver, você vai olhar, você não tem nada, você não tem uma casa, você não tem uma bicicleta, não tem um carro, não tem nada. Porque você só vivia de impulso. Então, quando você está sozinho, na fase que você está sozinho, né? Você tem menos impulso, você começa a ter mais controle sobre tudo, para onde vai o dinheiro, o que você faz com o dinheiro, você começa a sobrar mais dinheiro. Por isso que você começa a se desenvolver na sua vida, né? Você começa a focar em você, a começar a pensar em ganhar mais dinheiro, investir, coisa que às vezes você não fazia, para o futuro, se aposentar, sei lá, sair da CLT, empreender, sabe? Por exemplo, você tinha vontade às vezes de criar um canal no YouTube,
sabe? E você sozinho, você tem tempo para testar várias coisas, entendeu? Você tem tempo. Você começa a tomar decisões sem precisar validar com ninguém, sabe? Quando você pode fazer as coisas sem precisar ficar pedindo permissão ou aprovação da pessoa, se a pessoa aprova que você faz ou não faz. Sabe aquela coisa chata de você ter que ficar se justificando o tempo todo das coisas que você faz com o seu dinheiro, por exemplo? O dinheiro é seu, você trabalhou e você tem que ficar explicando o que você está fazendo com o seu dinheiro. O dinheiro é seu, você trabalhou, se você tem vontade de comprar uma coisa, você vai lá e compra, cara. Você é adulto, você é homem. Mas muitas das vezes não é o que acontece quando você está num relacionamento. Quando você está num namoro, num casamento. Não é assim que funciona. Você pode errar mais, você aprende mais, você cresce mais. Entende? Identidade. Você descobre o que realmente você gosta. Sem influência. Sabe? Você começa a ficar mais seletivo. O que você aceita, o que você não aceita na sua vida. Coisas que você aceitava antigamente no relacionamento, só para não brigar, só para o medo de ficar sozinho. Você amadurece a sua mente quando você fica sozinho. Não são todos os homens que amadurecem, mas a maioria, quando fica solteiro, né, namorou, teve um relacionamento por muito tempo, ou foi casado por muito tempo e se separa, ele começa a criar uma mentalidade totalmente diferente. Ele começa a pensar de uma forma mais evoluída, mais madura. Por isso que muitos homens conseguem se desenvolver, evoluir, né? E depois de estarem sozinhos, o cara consegue ter a casa própria, compra o carro que sempre sonhou, tá com dinheiro no bolso, tá bem na fita, fica mais bonito, porque o cara começa a se cuidar, anda bem vestido, cheiroso, sabe? Ele começa a se cuidar mais, investir nele mesmo. Porque muitas das vezes você investe mais nos outros e acaba esquecendo de você mesmo. De investir na pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Quantas pessoas que, quando estão no relacionamento, ficam gordas, feias, porque elas ficam desleixadas, elas esquecem de se cuidar, elas se acomodam. E quando você está solteiro, não, você volta a criar rotina. Você começa a voltar a olhar para você mesmo, a olhar para si, para dentro de si. Sabe? Aí são gostos reais, hobbies, seu jeito próprio. E talvez o ponto não seja estar sozinho ou acompanhado, mas entender em que fase você está no momento e aproveitar o que ela pode te dar, entendeu? O que ela pode te oferecer de bom. Muitas pessoas já conheço muitas pessoas que quando se separam, arrumam um relacionamento, já fica louca querendo pegar um relacionamento rebote, já querendo pular para outro relacionamento e quebram a cara. Sabe, só para não ficar sozinho, só para, sabe, preencher um vazio. Se você não consegue aguentar sua própria companhia, quem que vai aguentar? Se você não consegue se aturar, se você não consegue se você ficar com você mesmo, quem é que vai conseguir ficar com você? Sabe? Você tem que saber conviver com você mesmo, cara. Ficar feliz em estar com você mesmo, sabe? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Sabe? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. É uma reflexão que eu já queria estar trazendo aqui. Aquele bate-papo entre amigos. E mande esse vídeo para quem você acha que gostaria de ouvir. E até a próxima. E obrigado.